Amados, nós comentaremos nesta oportunidade sobre judaísmo e modismo na igreja brasileira. É um problema que nós já estamos vivendo desde a década de 90, começou na década de 80, mas piorou a partir da década de 90 e complicou-se muito mais hoje. Então nós temos aí uma coisa grave, que é essa aculturação ao judaísmo à igreja brasileira. E quero, antes de começar, deixar claro que não somos antissemitas. Nós amamos Israel. Nós oramos por Israel. Nós entendemos que Deus ainda tem um propósito para a nação de Israel. Então, deixar isso bem claro. Agora, daí, judaizar a igreja é um outro problema que nós temos que enfrentar para podermos não cairmos no engodo que outrora alguns já caíram e outros estão caindo. Muito bem, eu começo lendo aqui, Gálatas 2:13. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então aqui nós estamos no início da igreja, e não sei se vocês sabem, mas não foi Mateus o primeiro livro do Novo Testamento. Uma das possibilidades é 1 Tessalonicenses ou Gálatas, uma das primeiras cartas, por volta do ano 55, 60. Há algumas possibilidades aí, ou Gálatas ou 1 Tessalonicenses. Mas essa legalização que vem sobre a igreja, que é colocada discretamente no meio da graça, ela é dissimulada, ela vem disfarçada, ela vem coroada de piedade, e a palavra de Deus vai nos orientar para que nós não caiamos nisso. Inclusive, recomendo que os irmãos leiam a Epístola de Gálatas. Aí nós temos alguns costumes judaicos dentro do contexto evangélico. E isso aí, tudo que você está vendo, eu peguei dentro de sites de igrejas evangélicas. Nós temos aqui em São Paulo o Templo de Salomão, aonde os pastores pregam vestido como um sacerdote judeu, com toda essa estola sacerdotal. Nós temos igrejas que o culto não começa se a Arca da Aliança não for introduzida. Não pode começar o culto. Calma, que a Arca não entrou ainda. Então só vai começar o culto se a Arca da Aliança estiver lá. Eu fico pensando, esse camarada que tem a Arca da Aliança é mais perspicaz do que o Indiana Jones e muito mais científico do que a própria arqueologia, porque nem o Indiana Jones, nem a arqueologia achou a Arca da Aliança, mas eles encontraram. Algumas igrejas, no meio do louvor, toca chofar. Algumas igrejas não têm assim lâmpadas laterais para enfeitar o templo, mas candelabros. Algumas igrejas, o púlpito atrás assim tem candelabros enormes. Eles têm aquelas luzes de neon. Algumas igrejas, os pastores pregam, os mais discretos, com quipá na cabeça, com um talit nas costas, você está vendo aí. Isso tudo é fora completamente da visão cristã. Não há paradigmas dentro da igreja. Esse tipo de coisa não se adequa à fé cristã. É algo paralelo. Podemos até respeitar essas coisas como cultura judaica. Não há problema de nós chegarmos numa tribo indígena e nós termos lá um pastor indígena com um cocar na cabeça. Isso acontece.
Nós temos pontos missionários entre os indígenas, e os pastores indígenas, eles usam lá suas roupas tradicionais. Entretanto, respeitar a cultura é uma coisa, divinizar aquilo, aí é outra coisa. Uma vez eu postei no canal do CACP uma entrevista que eu fiz com o professor Paulo, e eu vou citá-lo porque ele pediu para citá-lo, e o professor Paulo Cristiano, na sua explicação, ele falava sobre o véu da cristã no Brasil. E aí eu peguei o véu dele, eu estava entrevistando ele, saiu num programa da Bandeirantes, lá no interior de Rio Preto. E eu pus o véu na cabeça para mostrar como é que as mulheres usavam. Não tínhamos uma mulher no estúdio, então eu pus o véu para mostrar como é que se usava o véu. Na verdade, o véu bíblico é muito mais parecido com o véu que as muçulmanas usam do que o véu que as mulheres da cristã no Brasil usam. E aí, um belo dia, tocou o telefone, um promotor de justiça, membro da congregação cristã. E ele me disse: eu assisti aquele vídeo vergonhoso do senhor. Eu falei: qual deles? São tantos? Quer dizer, tantos vídeos eu tenho lá, né? O canal do CACP tem 672 vídeos, pelo menos até ontem, viu, pastor Tardes? Porque agora eu vou subir a sua palestra, vai ser 673. E aí ele disse: aquele do véu, porque o artigo, acho que é Código Civil, né? O artigo do Código Civil, número 270, 370, diz que é crime vilipendiar objeto de culto. E o senhor vilipendiou o véu da nossa igreja. Eu falei: rapaz, eu sempre achei que vocês erravam, mas não imaginavam que vocês tinham ampliado os erros de vocês. Aí ele falou: como assim? Eu falei: olha, já é errado usar véu. Agora, transformar esse véu num objeto de culto é idolatria. Então, se o senhor me processar, vai ser ótimo, porque o senhor vai provar que a sua igreja pratica uma idolatria em prol desse véu. Resposta dele: caiu a ligação, desligou o telefone. Ele não continuou a discussão. Afinal de contas, se há uma divinização, uma sacralidade no véu que se usa ali, isso é o quê? Idolatria. E a igreja de Jesus não está focada em idolatria. Nada aqui é objeto de culto. Nada. Aqui é lugar de culto, não de adorar alguma coisa. O púlpito não é venerado. Os objetos da igreja não são venerados. Nada aqui é objeto de adoração. Nós, sim, somos adoradores que adoramos o Pai em espírito e em verdade. Por isso nós podemos estar dentro deste templo, como nós podemos estar embaixo da mangueira aqui do lado. É mangueira ou paineira que tem aqui do lado? Essa gigante aqui é paineira? Nós podemos estar aqui nessa paineira ou podemos estar dentro desse templo. Para nós não faz diferença, porque lá em João capítulo 4, versículo 23, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a nossa adoração não é focada em objetos, a nossa adoração não é focada em locais, a nossa adoração é dentro do coração do homem. E aí, nós temos então essas coisas. Continuando aí, o judaísmo gira em torno de 3 grandes verdades: um povo, uma terra e um Deus. Isso é verdade para o judaísmo. Isso é real dentro do contexto judaico. Inclusive, aprendam uma coisa: quando você fala de hebreu, você está se referindo à cultura de uma sociedade, que é a cultura hebraica. Então, se eu sou hebreu, é porque eu pratico a cultura hebraica. Se eu sou judeu, isso está envolvido, o judaísmo, com a religião judaica. Israelita tem a ver com a nacionalidade. Tanto que tem israelita
que não é judeu. Talvez metade ou mais do povo que mora em Israel é israelita, mas não pratica o judaísmo. Então, praticar o judaísmo é uma coisa, né? Ser hebreu tem a ver com judaísmo também, mas não tem a ver com nacionalidade, com ser israelita, principalmente no contexto de hoje. Mas a questão é, e a igreja? Como funciona a igreja? E aqui eu vou explicar algumas coisas. Primeiro, no cristianismo, há um povo, mas não de uma etnia. A igreja é o povo de Deus, composta de homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Em Gálatas 3:28 está escrito: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus é claríssima. Isso no judaísmo não é realidade, mas na vida da igreja, sim. Se alguém quer fazer parte da igreja, tem que entender que o que ele viveu ou foi no passado é irrelevante. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Como é que o apóstolo Paulo tinha a sua vida no judaísmo? Ele fala: deixei tudo como esterco, deixei tudo como coisas passadas, deixei tudo como coisas que não valiam nada, porque eu achei o bom tesouro, o verdadeiro tesouro, que é Cristo Jesus. Segunda observação, nós cremos também que há só um Deus, que se revelou em Jesus Cristo, sua palavra final, negado pelos judeus. Isso é importante. Os judeus, irmãos, negaram Jesus. Lá em Hebreus capítulo 1 fala que Jesus revelou, que Jesus é a revelação de Deus. Mas em João 1 fala que só os que receberam se tornaram filhos de Deus. Mas aqueles para quem ele veio, está no João 1,11, o negaram, os seus o negaram. Eles não aceitaram. Então é importante dizer que os judeus também são alvos da nossa evangelização. Não é porque eles são o povo da aliança, foram o povo da aliança, que eles não precisam de graça. Ao contrário, a graça foi manifestada primeiro a eles, e eles a rejeitaram. Está escrito em João 1,11. João 4,23, eu já disse, eu repito, no cristianismo não há lugares especiais. A mulher samaritana pergunta: é em Samaria ou é em Jerusalém? É no monte ou é no templo? E Jesus diz: não é no monte, não é no templo, não é em Samaria, não é em Jerusalém, é dentro do coração, porque a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Não interessa o local, não interessa o lugar, não interessa o templo, o que interessa é o nosso coração, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Terceira questão, no cristianismo não há objeto de culto. Vou repetir, no cristianismo não há objeto de culto. João 20:29, disse-lhe Jesus: porque creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Nós somos o povo da fé. Nós não precisamos de cruzes, nós não precisamos de objetos, nós não precisamos de imagem, nós não precisamos de amuletos, nós somos o povo que vive pela fé. Nosso envolvimento não é com objeto. Aqui dentro do templo, o que tem que ser santo é você, sou eu, somos nós. Eu já vivi como pastor Tarles, no meio neopentecostal, e ali ungia tudo. A Bíblia fala em Tiago para ungir quem? Lá em Tiago, chamar o presbítero e ungir o doente. O doente. Eu fui de uma igreja que ungia tudo.
Comprava um celular, passava óleo no celular. Comprava um carro, derramava óleo no carro. Meu Deus do céu. É uma oleolatria. Sabe? E o óleo que era ungido. Óleo poderoso. Para expulsar demônio, tem óleo. Para expulsar enfermidade, tem óleo. Para mal olhado, tem óleo. Né? A sogra chegou em casa, passa óleo. Então tinha óleo para tudo. Eu fui uma vez numa igreja vender o meu livro. Tinha acabado de lançar o livro Céu e Inferno. Um livreto muito interessante. Precisamos até relançá-lo. E era uma quadrangular, inclusive. Uma igreja evangélica. E aí, pus lá minha mesinha de camelô de pastor, aquela uma que todo apologista tem. Tá os irmãos lá atrás que não me deixam mentir. E aí, botei bonitinho meus livrinhos. Chegou a assessora do pregador, do apóstolo que estava pregando lá. O cara chegou lá e botou uma mesinha de óleo vermelho, uma mesinha de óleo amarelo e uma mesinha de óleo branco. Devia ter uns 300 vidrinhos em cada mesinha. E a minha mulher estava comigo aquele dia, e ela, fica quieto, que o pastor foi bondoso e te deixou vender o livro aqui. Psh. E eu, Jesus. E aquele pastor pregou, e eu ali me aguentando, estava terminando o culto, eu cheguei na irmãzinha e falei, irmã, por que tem óleo de cores diferentes? Ela falou, pastor, esse óleo ungido é porque tem objetivos diferentes. Eu falei, é? O amarelo, prosperidade. O vermelho, cura. O branco, libertação. Aí eu falei, se eu levar, e na hora de orar lá, eu botar um no lugar do outro. Não funciona não, irmão. Para funcionar isso aí, por exemplo, é o vermelho, é para cura divina. Tem que passar o vermelho por 7 dias. Já recomendo que o senhor leve 2 de cada. E ela vinha até com a receitinha, com a bula, que é para não errar. Porque se passar o branco, que era de libertação, no doente, não funcionava. Irmãos, acabou o culto. E eu lá esperando. Expectativa, foi o meu primeiro livro, Céu e Inferno. Vendi 2 livrinhos. R$10 o livrinho, vendi 2. Do lado assim, aquele monte de gente. Irmãos, não deu para quem quis. O cara vendeu 300, tinha lá umas 150 pessoas, 120 pessoas, vendeu 300 kits. O cara comprou até para a sogra dele. 300 kits. E eu fiquei lá com 2 livrinhos. E a minha mulher falou, não fica triste, amor. Falei, meu bem, acho que eu vou comprar um pouco de óleo, botar na capa do livro e dizer, compre meu livro com óleo benzido. Vai vender. Aí depois o cara passa o óleo, a hora que lê o livro, descobre que não precisa do óleo. Mas aí eu já vendi o livro, né? Mas não seria muito correto. Mas dentro da igreja, irmãos, não há objetos de culto. 2 Coríntios 5,7, porque andamos por fé e não por vista. Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de abascanto, nós não precisamos de rosa ungida, de sabonete ungido, nós não precisamos de água de descarrego, nós não precisamos de sal grosso, nós temos o principal, que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. 4º ponto, os judeus tiveram a grande oportunidade, mas eles foram cortados. Romanos 11:20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu pela fé estás firme, não te ensoberbeça, mas teme. Aqui quebrado é cortado. Hebreus 11:6 e 7, mas se pela graça já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça, pois que o que Israel busca, isso não o alcançou. Paulo está deixando claro, Israel perdeu a sua oportunidade, Israel perdeu a chance
de receber o Messias e, através do Messias, pregar ao mundo todo, porque esse poderia ser o destino de Israel. Mas, ao negar, Deus funda a sua igreja, e Deus estabelece o seu reino, e nós somos a igreja de Jesus. Então é importante entendermos isso. Agora, o que é perigoso? Perigoso é o que alguns apóstolos modernos estão querendo fazer. Esse aí é o René Terranova. Ele agora não está muito contente em ser apóstolo, não. Ele está com a intenção até de virar arcanjo. Mas ele disse o seguinte: as festas bíblicas são ordens sagradas do Senhor. Elas não são apenas judaicas. Essas festas não são um convite para que a igreja volte à primeira aliança, mas para sustentar a mensagem que elas transmitem. Preste atenção ao que está sendo ministrado, pois Roma não deseja que nossos olhos estejam abertos. Roma quer nos prender ao paganismo. Esse paganismo se traduz na tentativa de deixar as festas bíblicas no esquecimento e de pregar as festas pagãs e tentar cristianizá-las. Porém, Deus abriu os nossos olhos. Então, veja como o diabo é sutil. É bem verdade que estão tentando paganizar a igreja. Isso não é mentira, não. Agora, o mesmo erro de paganizar a igreja é o de judaizá-la. É o mesmo erro. É o mesmo pecado. A igreja não pode ser paganizada, mas a igreja também não pode e não deve ser judaizada. Tertuliano falou: o que tem a ver Jerusalém com a Grécia? É verdade. Tem nada a ver. Mas também é verdade que pela graça somos salvos, e não pela obra da lei. A dispensação, está lá em Hebreus 8, a dispensação judaica acabou. Nós estamos agora na dispensação da graça, e nós não vamos deixar nem a paganização chegar a nós, nem a judaização, porque nós estamos em Cristo. Então o René Terranova aqui tenta discretamente introduzir esses engodos. Outro dia estava vendo lá na nossa igreja batista em Rio Preto, que aderiu ao movimento celular, recebeu um pastor lá do Paraná, aquele que tem cara de Papai Noel, como é que ele chama? Roberto Lai. Roberto Lai é um pastor muito carismático. Você olha para ele, dá vontade de pedir um presente para ele, porque parece o Papai Noel, carismático. E eu assisti a palestra dele. No final da palestra eu fui conversar com ele. Ele satanizou a igreja, porque nos reunir num templo é a paganização do cristianismo. Para defender o movimento celular, ele chegou ao ponto de satanizar a reunião num prédio. Nós nos reunimos num prédio, irmãos, por uma questão de pragmatismo. Aqui tem banheiro grande para bastante gente, aqui tem sala para as crianças, aqui tem sala para os jovens, aqui tem salas de EBD, aqui tem um ambiente para comportar 300, 400 pessoas, só por isso, é uma questão de pragmatismo. Imagine você ter que ter uma igreja, um grupo na tua casa, não pode fazer culto no lar, tudo bem, de vez em quando, mas já pensou a vida inteira um culto na tua casa? E a mulher sempre traz aquele menino que faz cocô no teto. Já pensou um negócio desse? E se a irmã falar que não quer esse negócio na tua casa, é o diabo que está usando a irmã. Então esse negócio aí é complicado, são mais modismos. Lembra, é modismos e judaísmo dentro da igreja. Tá certo? Podemos fazer culto em lares? Meu Deus! 90% das igrejas nasceram aonde? Numa casa. Esta igreja nasceu num consultório dentário do pastor Natanael, né, pastor? Era um pequeno grupo, dentro de uma garagem de um consultório dentário. A igreja pode se reunir numa casa, num consultório, em qualquer lugar, depois vai alugar um prédio, depois vai ampliar suas tendas, para melhor atender as pessoas. O que o Roberto Lai fez ali, só para defender um ponto de vista, porque quem for contra a participar de célula, está com encosto. É coisa do diabo. Está entendendo? Eu sou um pastor que não engulo essas coisas, irmãos. Não engulo.
Tá? Quando vem esses modismos aí, a gente tem que ficar atento. Lembra que o pastor Tarles pregou sobre escravidão? Esse pessoal do PG, da célula, tem muito isso. O líder de célula começa a mandar na sua vida. Vai namorar com quem? Pediu autorização? Né? Viajar por quê? Eu não te autorizei. Aí começam essas novidades. E geralmente é uma pessoa desqualificada, desprovida de conhecimento teológico, aí começa a ter sonhos, ter visões, a coisa vai longe. Então a gente tem que tomar todo cuidado, e todo cuidado é pouco. Gálatas capítulo 5, versículo 4, eu vou ler só o versículo 4. Separado estais de Cristo, vós os que vos justificai pela lei, da graça decaíste. Querer trazer o judaísmo e o legalismo do judaísmo para dentro da igreja, segundo o apóstolo Paulo, é cair da graça, é desviar-se da fé. Outro texto muito interessante é Colossenses 2, do 14 ao 17. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente, dele triunfou na cruz. Ninguém, pois, vos julgue. E aqui, explicava muito bem o pastor Nathanael Rinaldi, aqui tem festas anuais, mensais e semanais. Ninguém vos julgue, pois, pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festas, lua nova ou sábados. Então nós temos feriados semanais, festas mensais e festas anuais, sazonais, que tinha dias específicos para acontecer. E todas essas coisas, Paulo está dizendo que passou. E ele diz no versículo 17, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então tudo que nós temos no Velho Testamento é tipológico, sabe? É tipológico, aquilo é um tipo. Nós somos o antítipo, ou seja, nós cremos na realidade. Cristo é a realidade. Nós não precisamos de nada daquilo. E aí nós temos uma líder, que eu escolhi falar dela hoje, mas ela passou a unção dela agora, lá na Batista da Lagoinha, para as pessoas da atual década. Viu a transferência de unção? Valnice Milhomes. E aí, o pessoal recebeu lá o negócio, né? Ela estava passando, né? E pegando a unção. Irmãos, é uma coisa, tem um artigo muito bom, escrito pelo meu aluno, lá do Seminário Teológico CACP, pastor Nathanael Rinaldi, e o meu aluno escreveu um artigo brilhante sobre unção. Porque unção, irmãos, quem dá é Deus. A unção vem de Deus. E lá em 1 João, eu acho que é 1 João 2,20, 2,27, está escrito que nós temos a unção. Quem que tem a unção aqui? Todos nós. Nós somos a igreja dos ungidos de Deus. Nós temos a unção de Deus. E aí a Valnice foi lá passar a unção, né? Na verdade, para mim, ela foi passar a heresia, não a unção. Diz ela no seu programa de escola bíblica, que ela tinha antigamente, a guarda do sábado deve ser observada pelos cristãos. Deus irá restaurar essa visão. Isso ela falou na década de 90. Essa mulher que foi missionária batista. Então, alguns me perguntam, por que o Brasil é o país, ou um dos países, que o adventismo mais cresce? Está aqui, ó. Você acha que o adventismo não desfruta disso tudo? De toda essa papagaiada judaizante dentro da igreja? Um movimento sectário pautado na lei? Vai desfrutar disso. O Brasil precisa, a igreja brasileira precisa acordar. As pessoas, e principalmente os pastores e líderes, fazem de tudo para chamar atenção. Tem gente que prega com a cueca do Superman. Lá em Rio Preto tem um que imita lá o cara, como é que chama? Lucinho. Tem um tal de pastor Lucinho
da Lagoinha, né, que prega vestido de Chaves, de Superman. Tem um em Rio Preto que imita ele. Acho que o Tardes conhece ele. Imagine eu aqui, pastor Natanael, de Superman com a cueca por cima da calça. Que coisa horrorosa. O cara faz de tudo para chamar atenção. Que é isso? Que é isso? O que eu quero que os irmãos entendam, que junto com esse pacotaço veio uma, sabe, outro dia o cara entrou, está no YouTube aí, o cara entrou com a unção do fogo, e ele entrou com a churrasqueira, aí o povo assoprava, em cima da churrasqueira, obviamente, churrasqueira acesa, e você assopra uma churrasqueira, o que acontece? Falta oxigênio para o cérebro, aí o cara caía, aí o pastor falava, unção da churrasqueira, receba. É verdade. E hoje, irmãos, com esse negócio aqui, ó, o cara não perde nada. E ainda põe no Facebook. Nós estamos virando piada. Pelo amor de Deus. Primeiro, eu não vou perder muito tempo, já que a palestra não é disso, em falar sobre sábado. Quem quiser me chama no WhatsApp. Quem não pegou meu cartão, passa lá na livraria da igreja, tem lá o meu cartão. Você pode adquirir lá o meu cartão, tem o meu WhatsApp, você pode me cadastrar na sua agenda primeiro, depois me chama e fala, pastor, eu quero entrar na sua lista de WhatsApps apologéticos, e quero o livro sobre o sábado, o Sabatismo à Luz da Bíblia, escrito pelo professor Paulo Cristiano, pelo pastor Natanael Rinaldi e por mim. Eu mando o PDF dele gratuitamente para você. Mas 2 textos que deixam claro para quem que é o sábado. Êxodo 31, 16 e 17. Guardarão, pois, o sábado os filhos de, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel. Será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, restaurou-se. Deuteronômio 5,15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o quê? O dia de sábado. Quem tem que guardar o sábado são os judeus, claro, se aceitar a graça de Jesus, não precisa nem judeu guardar sábado. Se ele quiser por um costume, tudo bem. Se ele falar, eu vou fazer o Shabat aqui, vou comer um pão asmo aqui, um vinho sem fermento, porque a festa judaica não tinha fermento nem no pão, nem no vinho, viu? Então, tudo bem. Até dá para respeitar isso, o cara quer uma questão cultural. Mas, na graça de Jesus, isso aqui era perpétuo lá, naquela aliança. Na graça de Jesus, nós estamos livres disso. Mas me pede lá que eu mando para você. Olha, a História Eclesiástica, página 27 e página 106, edição da CPAD, 106ª edição, não, é edição da CPAD, a primeira edição, página 27, página 106. Diz o texto, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, eles, portanto, não consideravam a circuncisão, nem observavam o sábado, como também nós não fazemos isso. Nem nos abstemos de certos alimentos, nem consideramos outras imposições que Moisés subsequentemente entregou para serem observadas em tipos e símbolos, porque tais coisas não dizem respeito aos cristãos. Também celebravam os dias do Senhor, como nós, para comemorar a sua ressurreição. Então, Eusébio de Cesareia, o primeiro livro sobre a história da igreja, do século III para o século IV, ele deixa claríssimo, que a igreja de Jesus não se envolvia com práticas litúrgicas do judaísmo. Só para você ter uma ideia, a igreja primitiva, ela não tinha nem música. Quando fala de salmodiar, é recitar. Mas a musicalidade era muito pobre dentro da igreja. Instrumentação, quase zero, ou zero.
Quem vai começar a trazer a música para dentro da igreja é Gregório o Grande, no século VI, século VII, que aí tem os cânticos gregorianos. Já ouviram falar dos cânticos gregorianos? Aí a música começa a entrar dentro da igreja. A igreja não tinha bateria, não tinha tabaque, não tinha órgão, não tinha teclado. Não estou dizendo que a Bíblia proíbe isso. Mas por que que os cristãos primitivos faziam assim? Porque queriam se apartar dos judeus. Nós não somos uma seita judaica, nós somos os cristãos. Está entendendo? Muito bem, olha aí que interessante. Efésios 4:5 diz que só temos um batismo. Um só batismo. Nós batizamos nas águas, uma vez só está bom. Quando tem excursão para Israel, o pessoal vai para lá, quer todo mundo se batizar de novo. Sabe o que eles estão fazendo aí? Tomando banho no Rio Jordão, nada mais que isso. Por quê? Vai tomar banho. Vai tomar banho. Batismo é um ato de fé. Morre para o mundo e ressuscita para Deus. É um ato de fé. Um ato de fé. Não tem que ficar se batizando. Ainda comentamos hoje de manhã que tem seitas aí que o cara pecou e ele batiza de novo. Como é que chama aquele comediante? Aquele que é evangélico lá? Jonathan Neymer. O Jonathan Neymer fez um vídeo muito legal sobre o batismo e o adventista. E ele chegava no pastor, pequei de novo. Vamos batizar, tal, batizou. Daí uma semana, o que você está fazendo aqui? Pastor, fiz de novo, vamos batizar. Aí depois da quarta vez, os irmãos já não iam mais no batismo dele, o pastor já segurava ele embaixo da água. Aí na quinta vez ele foi sozinho, o pastor nem quis ir junto. É muito legal o vídeo. Alguém assistiu? Você assistiu? Aí na quinta vez passa uma moça, era a piscina, né? As moças estão lá. Aí passa uma moça, ele olha e se joga de novo na piscina, né? Então assim, se você, cada vez que você comete um ato de pensamento, de atitude errada, no lugar de você se arrepender, você for se batizar, meu irmão, faz igual o irmão Vladimir, põe uma piscina na sua casa e fica dentro, né? Se é que o batismo vai te livrar de pecado, tá certo? O batismo é simbólico, você está morrendo para o mundo, ressuscitando para uma novidade de vida. E outra coisa, o pecado não é prática da nossa vida, o pecado é um acidente de percurso, e nós vivemos em novidade de vida e em santidade de vida, porque sem santidade ninguém verá a Deus, e nós vivemos a cada dia lutando com os nossos erros, com as nossas falhas, para sermos pessoas melhores, porque vamos morar no céu. Eu gosto muito de um amigo meu, um presbítero que tem em Rio Preto. Toda vez que eu encontro ele, eu pergunto, como vai fulano? E ele diz, melhorando. Aí um dia eu perguntei, por que você está sempre melhorando? Ele falou, porque eu sou crente. O crente tem que estar sempre melhorando. Aqui nós temos uma outra questão, que é o fetichismo com as coisas da Terra Santa. É areia da Terra Santa, é água da Terra Santa, é sal santo, é folha de oliveira da Terra Santa, é cajado da Terra Santa, é óleo santo da Terra Santa, é candelabro santo e etc. Estão acabando com Israel, né? Vai acabar tudo lá, porque vai ser uma degradação, porque o que tem de gente pegando as coisas de lá, né? Porque a areia é a areia de Israel, a verdade estão consagrando areia por aqui mesmo. Mas para que eu preciso disso? Que absurdo é esse? Uma vez a vizinha estava chegando em casa, correndo, passou perto da minha mulher que estava varrendo o quintal, e falou, e aí menina, que você está correndo? Aí passou a hora do meu banho. Minha mulher pensou, né, nunca vi alguém com tanta pressa para tomar um banho, mas ela imaginou, sei lá, que ela ia tomar algum remédio, que estava passando por alguma medicação que não podia de água fria, ela imaginou alguma coisa assim. Daí um pouco a menina está lá no quintal, né, derramando um saquinho de água benta sobre a cabeça. Aí a minha mulher estava em frente, a casa era de grade, e a mulher perguntou, é esse banho aí? Ela falou, é um banho do descarrego lá da IURD, lá da Universal. A mulher estava desesperada para tomar um banho santo. É macumba, irmão. E disseram ainda para ela que era água do Rio Jordão. Puxa vida.
1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois vós o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós não temos nada com esses objetos, porque santo quem tem que ser somos nós. Mas eu quero ler 2 textos para vocês. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do superior aliança, que está firmada em melhores promessas. Pois aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para uma segunda aliança. Hebreus 8, 6 e 7. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E ele nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito... A palavra letra aqui é lei, é Torá. A lei mata. A lei mata. Pode ver, quem quer viver pela lei está morto. Esse povo que guarda aí esses costumes, é um povo que tem um semblante triste. É um povo que vive ali deprimido, porque não tem a liberdade de Cristo. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que esse povo que vive preso na legalidade, é um povo sofrido, que não conheceu a graça libertadora, a felicidade de ser livre em Cristo. E eu termino dizendo o seguinte: não adianta vivermos em legalidade. Agora, como disse Paulo, não usem, Pedro falou na verdade, não use da sua liberdade para pecar, pretexto para pecar. Você é livre, mas não use isso como pretexto para fazer também coisa errada. Nós não podemos viver na legalidade da lei, mas também na depravação do mundo. Nós estamos livres em Cristo. Nós podemos todas as coisas, mas não deixaremos ser dominados por nenhuma delas. Tudo me é lícito, mas eu só vou fazer o que convém, o que é bom.